Fala, Deep! E aí, boa noite, pessoal. Que alegria que eu tenho de estar aqui com vocês. Gente, todo mundo precisa de um amigo como Davi. Não é verdade? A gente se sente tão bem quando os nossos amigos assim nos celebram, veem mais na gente do que a gente é de fato, né? Eu fico assim constrangido, mas muito grato por esse amor. E a recíproca, cara, é verdadeira. Eu admiro muito você, admiro o pastor Domingos, admiro o ministério que Deus deu a essa família nessa igreja. Sou muito abençoado por vocês, estou ligado aqui o tempo todo. Já vim, e eu acho que em umas 3 imersões aqui com o pessoal lá da nossa igreja, e sempre que a gente vinha para as imersões, quando nós voltávamos para Campo Grande, a conversa era sempre a mesma. É assim: o que está acontecendo naquele lugar? Que tipo de água que eles estão bebendo? Não é possível, aquele pessoal está em outra velocidade, está em outra atmosfera, e é mesmo, e a atmosfera do avivamento, a atmosfera do Espírito Santo. E vocês realmente têm inspirado não só a mim, mas têm inspirado muita gente no Brasil todo. Então, para mim é um privilégio estar aqui falando com vocês. E nesse primeiro momento eu gostaria de abrir um pouco meu coração para que você entendesse o que pulsa dentro de mim. Eu tenho uma paixão pela palavra de Deus, eu tenho uma paixão pela revelação de Deus, e Deus colocou isso há muito tempo no meu coração, mas há poucos anos isso foi tomando forma de uma maneira que eu pudesse falar sobre isso com mais propriedade e convidar as pessoas a viverem dentro dessa atmosfera do estudo da palavra, da revelação de Deus. E aí foi aí que nasceu a Escola do Discípulo. Quantos aqui conhecem já a Escola do Discípulo? Dá um tchau para mim assim. Se você ainda não conhece, coloca lá a Escola do Discípulo lá no YouTube, já se inscreve, ativa as notificações, deixa um like para a galera. Eu não sabia falar essas coisas, aí depois eu aprendi, agora eu só falo assim. Para que você entenda um pouquinho mais do que eu estou falando, eu quero passar um vídeo. Tá certo aí o vídeo? Solta para nós. Seja bem-vindo à Escola do Discípulo. Nós temos um sonho de contribuir para a formação da espinha dorsal teológica da próxima geração, contribuindo para que os crentes sejam intelectualmente robustos e espiritualmente vibrantes. Por isso nós nos dedicamos a falar da palavra de Deus, por meio de documentários, cursos, vídeos e especialmente por meio de exposições sistemáticas da Bíblia, capítulo por capítulo, e tudo isso de forma gratuita para todas as pessoas por meio do YouTube. Na nossa série documental de 7 episódios contando a história do cristianismo como você nunca viu, o objetivo era capturar a imaginação das pessoas para que elas soubessem que Deus sempre foi soberano na história e Ele nunca ficou sem voz na história. A série já conta com mais de 7 milhões de visualizações em todos os episódios, tem abençoado centenas de milhares de pessoas e temos recebido inúmeros testemunhos de pessoas que estão voltando para suas igrejas ou buscando congregar em alguma igreja depois de ter assistido a história do cristianismo. A Semana Teológica e o curso Espiritualidade na Prática reuniram mais de 10 mil pessoas interessadas em aprofundar a sua vida com Deus e viver o estilo de espiritualidade de Jesus Cristo. Tivemos gente da Itália, do Japão, da Estônia, Moçambique, Angola, Estados Unidos, Chile, gente de todos os continentes, todos reunidos, e nós caminhamos por vários meses juntos, aprendendo sobre as disciplinas espirituais, como podemos aprofundar o nosso relacionamento com Deus através do estudo da palavra e de todas as outras disciplinas. Nós ainda temos muitos sonhos e projetos. Ainda em 2022, agora em setembro de 2022, nós lançaremos o nosso novo documentário. Um documentário apologético sobre as grandes questões da vida, as grandes questões da fé. Uma parceria que nós fizemos com a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência. E nesse documentário nós buscaremos responder essas grandes questões. Será que Deus existe? É plausível acreditar em Deus? Todos os caminhos levam a Deus? O cristianismo é confiável? Nós podemos confiar na Bíblia? Mas a ciência já não desacreditou a Bíblia ou o cristianismo? Nós queremos oferecer uma apologética robusta, firme, humilde, para preparar a nossa próxima geração.
Mas o legado principal da Escola do Discípulo está para além dos cursos e dos documentários. Nós acreditamos que, assim como os discípulos no caminho de Emaús, o coração das pessoas volta a queimar quando elas estão em contato com a palavra de Deus. Por isso, nós nos dedicamos semanalmente a expor as Escrituras, capítulo por capítulo, e oferecemos isso gratuitamente para qualquer pessoa de fala portuguesa poder compreender a Bíblia e se aprofundar nela. Hoje, para a glória de Deus, já são mais de 430 mil pessoas inscritas no canal da Escola do Discípulo que acompanham esses conteúdos. O que nos move é saber que no futuro próximo, qualquer pessoa de fala portuguesa vai poder entrar ali no canal do YouTube quando tiver uma dúvida acerca de um texto bíblico, e ali ela vai encontrar uma aula inteira sobre aquele capítulo, e assim ela vai poder se aprofundar nas Escrituras, na palavra de Deus, e experimentar o seu coração voltar a queimar. Nós estamos comprometidos com as palavras do profeta Abacuque, de que o conhecimento da glória do Senhor se estenda sobre a terra, assim como as águas cobrem o mar. E é por isso que nós nos dedicamos a expor as Escrituras gratuitamente, para contribuir para que a igreja seja cada vez mais intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. Yes! E diga comigo, intelectualmente robusto, espiritualmente vibrante. Esse é o meu sonho. Esse é o nosso sonho na Escola do Discípulo, e nós queremos abençoar as igrejas, as pessoas, quaisquer elas sejam, para que elas sejam intelectualmente robustas e espiritualmente vibrantes. Quando nós falamos sobre formar a espinha dorsal teológica da próxima geração, esse negócio de teologia, para algumas pessoas pode parecer um pouco frio demais, não é? Algumas pessoas têm até receio de estudar teologia, porque criou-se um estigma de que a teologia esfria pessoas. E se você tem uma pessoa que está vivendo o primeiro amor dela com Deus, quando ela começa a estudar muita teologia, quando ela começa a olhar os livros, ouvir os teólogos, que de alguma forma o amor dessa pessoa vai se esfriando. Por causa desse estigma, por causa desse espantalho, muita gente se afasta de se dedicar ao estudo das Escrituras, temendo que de alguma forma conhecer mais sobre Deus fosse diminuir o seu amor por Ele. Quando na verdade o profeta diz a nós: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, amém? Deus quer que você avance no conhecimento que você tem dEle. Esse é o seu chamado, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o nosso primeiro chamado de conhecer a Deus. E às vezes as pessoas têm essa ideia de que a teologia esfria, e de fato, eu acredito que existem sim teologias que esfriam. Teologia ruim esfria a pessoa, teologia ruim afasta pessoas, mas a teologia boa, aquela que é feita aos pés do Senhor Jesus, ela nos coloca frente a frente com Ele, com a revelação do Espírito Santo nas Escrituras, e quando o Espírito Santo começa a injetar em você mais e mais dele, extraindo graça, extraindo o poder das páginas da Escritura, algo acontece, meu irmão, seu coração volta a queimar. Um dos textos mais importantes para nós na Escola do Discípulo é Lucas capítulo 24, não é esse texto que nós vamos ler hoje, mas em Lucas capítulo 24 nós lemos a história de dois discípulos que haviam estado com Jesus, visto Jesus fazer milagres, participaram do ministério de Jesus ativamente, mas quando Jesus morreu, eles começaram a desanimar, e no domingo da ressurreição, no dia mais importante da história da humanidade, da terra, da criação, do universo, esses dois caras, eles viram as costas e saem daquele que era o lugar mais importante da terra, porque o coração deles começou a se esfriar. Eles experimentaram desilusão, ficaram frustrados, eles acharam que as coisas aconteceriam de um modo diferente, e eles estavam esfriando, estavam perdendo a fé. Eles se colocam no caminho em direção ao povoado de Emaús, e Jesus gasta, veja só, o primeiro dia com o seu corpo glorificado, andando naquela estrada suja, com dois discípulos desanimados. Olha só como que Jesus é maravilhoso, gente. Eu fico pensando assim, o que seria mais estratégico para Jesus fazer com um corpo glorificado? Assim,
O que você faria com o corpo glorificado depois da ressurreição? Apareceria no palácio de César. Já pensou se Jesus aparece assim? Ou Jesus senta na cadeira de Herodes, aí Herodes entra na sala e vê Jesus. Jesus poderia fazer muitas coisas impactantes no seu primeiro dia como ressurreto, mas o que ele escolhe fazer? Ele escolhe andar com 2 discípulos desanimados, e gastar um dia inteiro de caminhada, 11 quilômetros, caminhando, falando com eles e ministrando ao coração deles. Isso mostra para mim que Jesus, ele leva muito a sério quando nós estamos ficando desanimados e a frieza do nosso coração, e ele vai até onde nós estamos e nos traz de volta. Foi isso que ele fez com esses 2 discípulos. E como ele fez isso? Falando sobre as Escrituras. Jesus começa a explicar para aqueles 2 homens tudo aquilo que as Escrituras diziam a respeito de Jesus, o Messias, de como seria o ministério dele na terra. E ele vai falando dos profetas, ele faz quase uma exposição do Antigo Testamento inteiro ali para eles. E quando eles chegam no lugar onde eles iriam passar a noite, eles partem o pão com Jesus, e Jesus aparece então diante dos olhos deles, porque eles não tinham reconhecido que era Jesus ainda. E sabe o que eles dizem? Eles dizem: não nos ardia o coração enquanto andávamos pelo caminho e ele nos expunha as Escrituras. Quando a palavra de Deus ela é exposta, quando nós estudamos as Escrituras, o nosso coração volta a queimar. E esse é um fogo, meu irmão e minha irmã, que conferência nenhuma pode colocar no teu coração. Pregador nenhum pode manter vivo no seu coração. Tem uma coisa que eu não entendo, que eu não consigo superar essa realidade. A realidade de que Deus, o Criador de todas as coisas, de todo o universo, o Todo-Poderoso Senhor de toda a criação, Ele escolheu se revelar a mim e a você através de um livro. Ele deixou um livro, Ele deixou escrito para nós a revelação de quem Ele é, do seu caráter, da sua santidade, do seu poder, dos seus propósitos, da sua vontade, daquilo que Ele deseja fazer no mundo, daquilo que nós precisamos saber para viver uma vida que Lhe agrada. Está tudo escrito. Ele deixou esse livro para nós. Que tipo de pessoas, que tipo de cristãos nós somos, se nós desprezarmos esse livro? Se nós desprezarmos a própria revelação de Deus, em busca de qualquer outra coisa, não faz sentido. Não faz sentido nós levantarmos as nossas mãos e dizermos: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero ouvir a Tua voz, e a sua Bíblia está lá na sua casa pegando poeira. E hoje você sabe menos da Bíblia do que você sabia um tempo atrás, porque você já esqueceu um monte de coisa. Conheça o Senhor e prossiga em conhecê-lo. Quando nós começamos a escola do discípulo era apenas um ministério de ensino da nossa igreja lá em Campo Grande, da primeira igreja batista em Campo Grande. Era um ministério de ensino, nós então dávamos cursos presenciais, os cursos de treinamento para líderes de célula, de discipulado, enfim, cursos de preparo para batismo, de membresia. E aí, várias pessoas se inscreviam e participavam. Foi assim que nasceu a escola do discípulo. Aí, às vezes eu ia dar uma aula, estava com uma turma assim, e aparecia um imprevisto, eu tinha que viajar, ou não podia dar aula, a gente tinha que desmarcar a aula. Aí o Felipe, aquele menino que vocês viram no vídeo, falou assim: cara, vamos fazer o seguinte, vamos gravar essa aula que você não vai dar, e aí a gente posta num canal do YouTube, a gente cria um canal e posta a aula ali. Aí os alunos assistem e a gente considera essa aula como aula dada, não precisa repor depois. Essa semana fica a aula online. E a gente começou a fazer isso. Só que nós deixamos os vídeos abertos ali no YouTube. E algumas outras pessoas começaram a acessar e começaram a falar assim: essa aula faz parte de um curso maior? Coloca o curso todo. Aí a gente falou: puxa vida, vamos ter que colocar agora o curso no YouTube. Aí começamos a fazer alguns vídeos. E aí o Felipe, esse que vocês viram no vídeo, teve uma ideia. Ele falou assim: vamos fazer um documentário. Tipo assim, esses que tem agora no YouTube e tal. Falei: vamos fazer um projeto. Escrevemos um projeto, a história do cristianismo como você nunca viu. 6 episódios. Se você ainda não assistiu esse documentário, essa série, você vai começar e não vai parar.
É muito legal. E realmente foi o conteúdo que virou muito no canal, assim, sabe? As pessoas assistindo e dando testemunho de como estavam sendo alcançadas. E nessa época a gente já estava produzindo mais conteúdo. Para a glória de Jesus, hoje, esse vídeo até está desatualizado, né? Vocês podem ver pelo meu cabelo. Está desatualizado. Mas hoje são mais de 530 mil inscritos no canal do YouTube. Mais de 500 mil de pessoas que entendeu que precisam e podem ser intelectualmente robustas e espiritualmente vibrantes, que quanto mais a gente se dedica à palavra, mais a gente mergulha na palavra, mais claramente nós vemos a face de Jesus, e com mais claramente nós vemos a face de Jesus, mais ele se torna apaixonante e irresistível para nós, mais nós queremos estar na sua presença, mais nós queremos abraçá-lo, mais nós queremos viver para ele, e esse fogo está à nossa disposição. Se você tem uma Bíblia nas suas mãos, este fogo está à sua disposição. Vá para o seu secreto, carregue a sua Bíblia, faça uma oração dizendo: Senhor Jesus, eu não quero abrir este livro antes de falar com o Senhor, mas uma vez aberto, eu não tornarei a fechá-lo enquanto não te encontrar aqui. Nós não estudamos a Bíblia para ganharmos informações, nós estudamos a Bíblia para termos um encontro. É um encontro que o Senhor Jesus está proporcionando para mim e para você, sempre que nós estamos com a nossa Bíblia aberta. Até porque eu já disse isso várias vezes, não existe silêncio de Deus para um crente que está com a sua Bíblia aberta. Deus está falando, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, quem tem olhos para ler, leia. Existe vida na palavra, e nós começamos então a entender que Deus havia nos levantado por pura graça, não é pelo nosso mérito, não é porque nós sabemos mais do que outras pessoas, inclusive eu consigo pensar em muitas pessoas melhores do que eu para fazer isso, mas Deus se agradou de nós e nos conceder essa oportunidade de então produzir esse tipo de conteúdo. E eu me lembro, quando nós vimos o canal começar a crescer por conta também do documentário, caiu bem na época da pandemia, a gente já tinha alguns cursos ali no YouTube, e aí algumas coisas começaram a acontecer. Começamos a receber telefonema, contato, de gente querendo fazer parcerias comerciais com a Escola do Discípulo, editoras e tal, e vamos fazer uma parceria assim, vamos produzir um conteúdo assim, vocês não fariam um documentário para a nossa organização assim, né? Querendo contratar a Escola do Discípulo para a gente fazer documentário sobre a história da organização X. Teve um cara que ligou e falou assim: olha, nós somos da maior distribuidora de livros do Brasil, nós queremos fazer um acordo com vocês, nós vamos mandar todos os livros que vocês quiserem de graça. E aí a gente já, uau, né? Quem gosta de livro, já fica assim, pô, não preciso nem mais de arroz e feijão em casa, né? Se tem livro novo, tá ótimo. E aí ele falou assim, só que tem uma coisa, a gente é um contrato comercial, então todo novo lançamento que a editora for fazer, vocês têm que colocar lá no canal de vocês têm que falar que o livro é bom, que o autor é bom. Aí eu falei, aí eu já não sei. E eu fui orar. Eu falei, Deus, e agora? Para onde nós vamos, Deus? Tem tantas oportunidades, tantas portas, tantas possibilidades que estão se abrindo para a Escola do Discípulo. E Deus trouxe as palavras do profeta Abacuque no meu coração, de que um dia a glória do Senhor e o conhecimento da glória do Senhor se estenderia sobre a terra, como as águas cobrem o mar. E o Senhor falou comigo, se a Escola do Discípulo não for para cumprir este propósito, para somar com as palavras do profeta Abacuque, ela não deve existir. Ou vocês existem para manifestar o conhecimento da glória de Deus, ou vocês podem fazer qualquer outra coisa, é só um canal de YouTube. E aí nós oramos. E aí nasceu o propósito, o firme propósito de expor a Bíblia capítulo por capítulo ali no canal do YouTube. E a gente tem feito isso já por alguns anos, e temos alguns anos pela frente, porque a Bíblia é grande, gente, vocês sabem, tem muito capítulo ali. Você sabe que se um pastor se dedicar no púlpito da sua igreja a pregar a Bíblia e a expô-la capítulo por capítulo, sabe quanto tempo ele vai demorar para terminar essa tarefa? 20 anos. Pregando todo domingo sem repetir um sermão.
Existe uma vida de conhecimento dentro desse livro. Nós precisamos do maior número de pessoas para que a gente faça essa tarefa juntos, para que a gente explore essa riqueza juntos. Então, eu falei assim, vamos começar as exposições bíblicas. E aí selecionamos onde nós iríamos começar e começamos. Hoje você pode entrar lá e você pode ler o livro de Lucas inteiro com a gente. Nós demoramos 8 meses para fazer o livro de Lucas todo. Que às vezes a gente vai expor um capítulo e não consegue nem terminar o capítulo, de tanta coisa boa que tem, né? Aí fica 2 aulas para um capítulo só, mas é maravilhoso. Vocês precisam ouvir os testemunhos, gente. Gente de todo o Brasil. Nós recebemos, no final do ano passado, as métricas do canal, e vimos que em dezembro nós tivemos 1.700 acessos da Rússia, de alguém que está na Rússia assistindo a Escola do Discípulo e sendo abençoado. Nós conseguimos alcançar pessoas em vários lugares do mundo, vários países, vários são alunos fixos nossos, que estão lá em todas as nossas aulas. Vários deles se levantaram para serem mestres e professores de Bíblia nas suas igrejas locais. Eu digo, yes! Cada vez mais a igreja se tornando intelectualmente robusta e espiritualmente vibrante. E isso faz queimar o meu coração. Isso faz queimar o meu coração, porque nós precisamos de raízes. Nós precisamos de teologia sólida, nós precisamos de conhecimento bíblico, aquele que o Senhor revelou e o Espírito Santo ilumina os nossos olhos para que nós aprendamos nas Escrituras. Eu estava conversando com um amigo meu, missionário canadense há muitos anos na África, e ele estava me contando que ele estava presente quando foi traduzida a primeira Bíblia para um dos maiores dialetos do continente africano, o Umbundo. E ele diz que foi uma grande cerimônia, e eles fizeram primeiro só o Novo Testamento, e nessa grande cerimônia as pessoas estavam chorando, e tão emocionadas, e aí entrou um rapazinho segurando aquele Novo Testamento, e aí um jovem chegou do lado desse missionário e falou assim, cara, isso é lindo, isso é um sonho, os africanos chorando, agora nós temos a palavra de Deus na nossa própria língua. Aí ele virou para o missionário e falou assim, lá no seu país, no Canadá, vocês têm a Bíblia assim traduzida na língua de vocês? Aí o missionário falou, temos sim. Aí ele falou, mas vocês têm assim só a metade igual a gente ou vocês têm ela toda? Ah não, nós já temos ela toda, há muito tempo já. Ele falou, uau, deve ser maravilhoso, mas deve ser muito caro, deve ser muito difícil alguém ter uma Bíblia assim. Aí ele falou, não é difícil assim, na verdade cada um deve ter umas 4, 5 em casa, né? Aí aquele jovem olhou e falou assim, não é possível, então vocês não pecam mais, acho que vocês nem pecam, né? Não é possível. Quando nós entendemos que Deus fala através desse livro, a reação desse jovem, ela não é tão impensável assim. Existe vida na palavra de Deus, é muito mais do que um livro, é o único livro que você pode ler na companhia do autor. E nós temos feito isso na Escola do Discípulo e nos dedicado e temos visto cada vez mais a mão de Deus se mover a nosso favor. Lembra da história do cara dos livros lá, né? Eu tive que ligar para ele e falei assim, meu irmão, me desculpa, não me interprete errado, não me leve a mal, mas nós não vamos fazer negócio, porque a Escola do Discípulo não existe para esse tipo de relacionamento, né, comercial, nós não vamos explorar isso. Na verdade nós temos conteúdo só gratuito, só vale para a gente se for gratuito. E aí então a gente não vai fechar esse negócio. Mas doeu no coração, porque eu vi aquele tanto de livro que eu não ia ganhar. Falei, oh meu Deus. No dia seguinte, nós recebemos um e-mail de um aluno lá do Espírito Santo, da cidade de Vitória, e disse assim, olha, eu perdi o sono essa madrugada. E aí eu fui ouvir alguma coisa, conectei lá, achei o canal de vocês e fui muito abençoado. E Deus colocou algo no meu coração, estou fazendo uma oferta de R$10.000 para vocês comprarem de livros, de materiais de estudo, para vocês poderem ensinar a Bíblia, para vocês poderem abençoar as pessoas. No dia seguinte, é Deus falando, você não precisa ter rabo preso com ninguém, eu sustento você, eu sustento o seu chamado, eu levo você aonde você vai chegar, você não precisa de ninguém e de nada além da minha glória, da minha presença com você. A presença de Deus é a garantia para nós sermos e fazermos tudo aquilo que Ele espera de nós.
a presença, as palavras, o coração em chamas. Eu quero que nessa noite, meu irmão, minha irmã, você seja chacoalhado pelo Espírito Santo e você fique parece assim, sabe quando você come uma colher de sal puro, você precisa tomar água? Eu quero que você fique assim, quero que você fique com sede da palavra. Eu quero que essa palavra seja uma colher de sal na sua boca, para você sair daqui e falar assim: eu preciso voltar para a Bíblia, eu preciso voltar para a palavra. Deus quer falar comigo na Bíblia, Deus marcou um encontro comigo no meu quarto, e eu vou encontrá-lo nas páginas das Escrituras, e o meu coração vai voltar a queimar. Esse é o meu desejo, por onde eu passo. Depois, meu irmão, você não precisa lembrar de mim, não precisa lembrar do canal, não precisa lembrar de mais nada, mas fica com a Bíblia. Amém? Abre a sua Bíblia em Marcos capítulo 3, falei tanto de Bíblia, agora a gente precisa lê-la, né? Marcos capítulo 3, nós vamos ler 3 versículos, e nós vamos refletir sobre eles nesse momento. 3 versículos. Marcos capítulo 3, versículos 13, 14 e 15. 13, 14 e 15. Nós lemos assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. 3 versículos só, dá para ler de novo, né? Jesus subiu ao monte e chamou a si, aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Depois disso ele escolhe 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele, estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade. Jesus está no começo do seu ministério, talvez não logo no começo, já provavelmente 1 ano, ou talvez 9, 10 meses de ministério público de Jesus, e acontece esse evento aqui. Por que eu estou colocando isso um pouquinho para frente do ministério de Jesus? Porque quando nós lemos Marcos, depois lemos Mateus, lemos Lucas, que são os evangelhos sinóticos, nós percebemos que Jesus vai chamando os seus discípulos em partes. Marcos é o evangelista mais rápido, ele quer resumir tudo. Então, quando você lê o evangelho de Marcos, você termina quase com a língua para fora, de tão rápido que ele vai nas coisas, assim, né? Aí quando você vai ler Lucas, parece que tem um pouco mais de cadência. A gente sabe que Jesus já tinha alguns discípulos, os 3 primeiros ali, que era André e João. Por que André e João eram os primeiros discípulos de Jesus? Porque eles eram discípulos de João Batista, e estiveram com João Batista, e foi pelo próprio testemunho de João Batista, que esses 2 discípulos olharam para Jesus e entenderam que ele era o Messias, então deveriam segui-lo. Depois disso, André chama Pedro, e depois disso, Jesus vai até a praia e vê os filhos de Zebedeu, e Pedro e André. Então esses foram os primeiros discípulos de Jesus, e ele vai chamando aos poucos. A gente vê um pouco mais à frente da história, quando Jesus passa na coletoria de Cafarnaum, e chama também a Mateus. Mas aqui, Marcos quis dizer para nós que naquele momento em que Jesus subiu ao monte, ele teve uma revelação de Deus que ele deveria chamar 12, e no coração de Jesus já estava tudo escolhido ali. E ele resolveu chamar a si aqueles que ele quis. Eu quero que você reflita um pouco sobre essa frase. Ele chamou a si aqueles que ele quis. Ele chamou a si aqueles que ele quis. Meu irmão, minha irmã, não existe chamado mais lindo, mais digno, mais maravilhoso,
mais incrível do que ser chamado pelo próprio Deus para estar com Ele. Quando Deus olha para você e por alguma razão que não é seu mérito, Ele olha e escolhe você para estar com Ele. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Nada do que se segue na vida dos discípulos, na vida dos apóstolos, nada do que eles fizeram, nada do que eles viveram, nada do que eles construíram depois disso é mais fantástico do que o fato de que Jesus os chamou para estarem com Ele. E isso é algo que é definitivo para nós entendermos. Veja só, Ele chamou aqueles que Ele quis. Deus chamou a mim e a você porque Ele quis, não foi porque nós quisemos. Não fomos nós que amamos a Deus, mas Ele nos amou primeiro. Não fomos nós que buscamos a Deus, mas Ele nos buscou. Ele escolheu nos amar. Ele se inclinou na nossa direção. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Éramos inimigos de Deus, separados, dignos da ira e do inferno. Mas Ele escolheu te chamar. Nada na vida... Aleluia, nada na vida deve trazer mais alegria ao seu coração do que o fato de que Jesus escolheu te chamar. E você deve responder a esse chamado todos os dias. Todos os dias você pode pensar: o Senhor me chamou para si. Eu não posso desprezar esse chamado no dia de hoje. Eu não posso desprezar esse chamado no tempo que se chama hoje. Eu preciso estar com o Senhor. Eu preciso responder a este santo chamado. Essa é a alegria da salvação. O salmista não tinha essa compreensão de teologia bíblica quando ele escreveu isso, mas ele diz: não retires de mim a alegria da tua salvação. O que isso significa para nós? Que no final de tudo, a alegria que mais importa para nós, que nos coloca em movimento, que nos faz ter sabor na vida, é a alegria da salvação. Não é a alegria dos amigos, a alegria do dinheiro, a alegria do ministério, a alegria da frutificação, a alegria de qualquer coisa, é a alegria da salvação. O fato de que Jesus me amou, isso me basta. Eu não preciso de mais nada. Se Deus quiser, Ele pode me colocar no meio de um deserto, e eu posso morrer no meio desse deserto sem nada, e eu vou morrer cheio de alegria, dando glórias, porque Ele me chamou para si. Isso é maravilhoso. Isso é a alegria da salvação. Lá em Lucas capítulo 9, capítulo 10, acontece algo muito incrível. Em Lucas 9, Jesus envia os seus apóstolos, os seus discípulos, para que eles preguem nas cidades. E eles vão de 2 em 2, eles vão pregando e vão ganhando algumas pessoas para Jesus, e Jesus compartilha com eles. Preste atenção no paralelo que existe com esse texto aqui. Jesus compartilha com eles poder para expulsar demônios, e eles realmente experimentam isso. Eles voltam dessa missão dos 70 discípulos, aliás, a missão dos 12 em Lucas 9. Em Lucas 10, gente do céu, eu recebi aqui meu Deus, eu vou finalizar aqui já, gente, acabou, obrigado, viu, Deus abençoe. Deixa eu tirar uma foto aqui, assim. Viu, gente, eu estou diferente, a minha voz é a mesma, mas meus cabelos... A gente é amigo, gente, desde a época do seminário, então tem essa identificação. Mas volta aqui para Lucas capítulo 10. Os discípulos voltam, e Jesus, olha só que interessante, agora ele envia 70. Parte desses 70 eram frutos da primeira missão dos 12, ou seja, os 12 ganharam várias pessoas para Jesus, que se tornaram discípulos, e mal eles chegam, Jesus compartilha a autoridade com eles também, e eles voltam para fazer a mesma coisa. Quando eles voltam tão cheios de alegria. Você pode ler lá depois, em Lucas 9, Lucas 10, você pode ler esse relato. Eles voltam tão cheios de alegria, eles falam para Jesus: Jesus, você não acredita, lembra que você falou que você ia dar autoridade para a gente expulsar demônio? Não é que deu?
Não é que aconteceu? A gente expulsou demônios e eles saíam pelo nosso comando. Cara, que demais! E eu imagino os discípulos contando uma história mais cabulosa do que a outra, entre eles, assim. Não, cara, você não sabe, poxa, eu falei, o cara saiu na hora. Não, o outro era uma legião e saiu, e eles estavam tão felizes. Sabe o que Jesus responde para eles? Que não seja a alegria de vocês pelo fato de que os demônios lhes obedecem, mas pelo fato de que o nome de vocês está escrito no livro da vida. A autoridade para fazer coisas para Deus não deve roubar no nosso coração a alegria de que Ele nos amou, Ele nos chamou, Ele nos comprou. E se eu tiver um ministério abençoado, se eu tiver uma família abençoada, se tudo acontecer conforme eu imagino que aconteça, glória a Deus. E se tudo acontecer de uma forma diferente como eu imagino, glória a Deus, porque isso não muda a alegria da minha salvação. Nós precisamos ir a Jesus, a alegria da salvação. Uma curiosidade sobre esse texto: logo depois que Jesus diz isso, que a alegria deles deve ser porque o nome deles está escrito no livro da vida, ele diz: eu vi Satanás cair do céu como uma estrela. E existe uma curiosidade do porquê que Jesus fala essa expressão logo no mesmo contexto aí. Alguns estudiosos estão dizendo o seguinte: é verdade, vocês causaram um grande dano no inferno. Enquanto vocês estavam lá pregando, eu vi Satanás fugindo, eu vi Satanás caindo do céu, Satanás em desespero por causa do ministério de vocês. Essa é uma interpretação que alguns estudiosos dão. Mas J.C. Ryle, um teólogo britânico, ele diz algo que impactou muito meu coração. Ele diz algo mais ou menos assim, que Jesus estava dando a eles o exemplo do que acontece quando alguma alegria, algum poder se torna mais importante para nós do que a alegria da salvação, dizendo: cuidado com essa alegria passageira, cuidado com a idolatria no coração de vocês, porque eu vi Satanás cair do céu como uma estrela, quando ele perdeu essa alegria mais plena de ser um adorador de Deus, de colocar Deus no lugar em que Ele é digno de estar. Quando a gente acha que pelo nosso poder a gente pode fazer muita coisa, pelo nosso poder a gente vai fazer isso e aquilo, porque a gente consegue, nós vamos fazer e nós vamos acontecer. Eu vi Satanás cair do céu com um pensamento semelhante. Isso é forte, porque Deus nos chamou para si. E esse é o nosso primeiro chamado. Tem muita gente que tem dúvidas sobre o chamado. Para que Deus me chamou? Qual é o meu chamado? É uma das perguntas que a gente mais recebe no canal da escola, é essa: como descobrir o meu propósito? Como saber o meu chamado? E a minha resposta é sempre essa: irmão, leia Marcos capítulo 3, versículos 13 a 15, que você vai descobrir que o meu chamado é exatamente o seu. Olha só, diz que ele escolheu 12, designando os apóstolos, para que, número 1, estivessem com Ele. É para isso que Jesus te chamou, para que você esteja com Ele. Esse é o seu chamado, esse é o meu chamado, e esse é o único chamado que importa. Porque tem gente que faz coisa para Ele, mas não está com Ele. Tem gente que toma o nome dEle nos lábios, mas não tem alegria com Ele, não é cheio dEle. Isso é muito sério. Uma das músicas mais impactantes da minha vida, a música do meu chamado missionário, uma música que eu não consigo ouvir sem chorar. Inclusive a Clara, minha filha mais velha, né, sempre que eu coloco essa música, ela fala assim: ai papai, coloca outra música. Ai filha, por que essa música é tão linda? Ai, porque você sempre chora tanto quando escuta. Acho que ela fica impressionada, né? É uma música chamada For the Sake of the Call, para cumprir teu chamar. Ela foi traduzida em português, o pessoal da Jocum popularizou bastante e tal. E essa música do Steven Curtis Chapman diz o seguinte, são os discípulos falando: ninguém parou para nos aplaudir. Desde o início, Ele nos chamou para um caminho sem fama. Quando ouvimos a sua voz dizendo: segui após mim, as nossas redes deixamos para trás, seguindo o Mestre em paz. As nossas redes ficaram jogadas lá, recontando uma história que poucos acreditariam. Pescadores, sem pensar, escolhem seguir a Jesus, sem saber se algo iriam ganhar,
mas dispostos a homem salvar. E nós respondemos: tudo deixamos por ti, para cumprir teu chamar. Não temos outras razões, mas cumprir o teu chamar. Chamados para viver, chamados para morrer, mas cumprir o teu chamar. Não por amor de uma causa qualquer, nem por causa de um ideal ou um sonho, mas porque foi Jesus Cristo a chamar. Iremos a sua voz atender. Você entende o que é a voz do Criador chamando o seu nome? O tamanho disso, a glória disso. A mesma voz que disse: haja luz, e a luz teve que existir. Ele chama: vem, Davi. Uau, a mesma voz. E quão triste é perceber que Deus, com o seu comando, estabelece as estrelas, os limites do mar, a altura das montanhas, e toda a criação obedece. Ainda assim, muitas vezes Ele nos chama e nós dizemos não. Que terrível é o ser humano pecador. Nós precisamos entender que esse chamado é maravilhoso. Ele nos chamou para estarmos com Ele, para desfrutarmos da alegria da salvação, e depois os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Tem algumas pessoas que têm uma noção de que a intimidade com Deus, ela é algo assim, que você entra num quarto, entra num transe, e você não faz mais nada. Você coloca lá a Ana Nóbrega, e viaja, tipo a gente lá em casa, né? Desacelerar, e vai. E aí você não faz mais nada. Não é isso. Jesus, quando chamou a estarem com Ele, logo em seguida, tinha uma cláusula: e os enviasse a pregar, porque nós, quando estamos com Deus, nos tornamos servos dEle. Quando somos tocados por Ele, a gente não consegue ficar parado, a gente não quer conter essa alegria da salvação só para nós, a gente quer compartilhar, quer repartir. Só que você percebe como pregar o Evangelho é uma consequência de estar com Jesus? Pregar o Evangelho é uma consequência de responder ao primeiro chamado, porque muita gente tenta pregar o Evangelho sem cumprir a primeira etapa, e aí não tem poder, não tem alegria, e fica triste, porque você entende que eu preciso ganhar a gente para Jesus, mas poxa vida, eu vou chamar a pessoa para vir para a igreja, para aceitar Jesus, para viver uma vida desgraçada que nem a minha, por quê? E a igreja perde poder, perde relevância, porque a gente está tentando fazer uma coisa sem a primeira. Estar com Jesus coloca palavras de poder nos nossos lábios. É porque estamos com Jesus que Ele mesmo nos responde, como disse aos discípulos: não fiquem com medo do que vocês vão dizer na frente das autoridades, porque o meu Espírito Santo colocará na boca de vocês as palavras que deverão dizer. Primeiro estamos com Jesus, depois falamos daquilo que vivemos, daquilo que é real, que é realidade, que é autêntico. Senão a gente vai reproduzir um discurso vazio e vai dar mau testemunho do Evangelho. E em último lugar, que tivessem autoridade para expulsar demônios. Porque quando nós pregamos o Evangelho, nós nos posicionamos diante de um mundo mau, cheios do Espírito Santo. Nós enfrentamos uma guerra espiritual. E quando nós cumprimos o primeiro chamado, nós temos autoridade para expulsar demônios. E da mesma forma, tem muita gente tentando expulsar demônio sem ter estado com Jesus. Os filhos do sacerdote de Éfeso, lembram dessa história? Paulo já havia ficado cerca de 2 anos na cidade de Éfeso pregando, e aí os filhos do sacerdote daquela cidade encontram um endemoniado. Eles não eram cristãos, não eram convertidos, e eles tentam expulsar aquele demônio, e o demônio dá uma peia neles. Peia lá do norte, né? Dá uma surra nos caras. Graças a Deus, Deus usou isso como um evento evangelístico. E foi depois desse momento que aconteceu o avivamento de Éfeso. Se você for ler Atos, foi depois dessa surra, porque às vezes o diabo acha que está por cima, né? Mas Deus vai usar tudo que ele faz para a honra e glória do Senhor. Aí
a cidade toda se converte. Mas olha só o perigo que é alguém que não está com Jesus achar que tem autoridade para expulsar demônios, achar que tem autoridade para mandar o diabo calar a boca, achar que tem autoridade para dizer não para o pecado. E é assim que a gente vê muitos cristãos que sabem muito de Bíblia, que estão domingo após domingo na igreja, não só vivendo uma vida torta, mas tendo pouco poder espiritual sobre o pecado, vivendo em adultério, vivendo na pornografia, vivendo em mentira, porque não tem autoridade para repreender o mal, a partir da sua negligência do primeiro chamado, estar com Jesus. Primeiro estamos com Jesus, primeiro nos deleitamos nas suas palavras, nas escrituras, deixamos o nosso coração se aquecer com a alegria da salvação, visitamos a graça diariamente, porque a graça, nós falamos da graça que nos salvou lá atrás, como se ela tivesse sido pontualmente ministrada por Deus. Meus irmãos, a graça não é um ponto de partida para uma jornada com Deus. A graça é alimento. Graça é alimento. Se você se deleitar nessa verdade da graça, do favor imerecido que te alcançou todos os dias, isso é alimento para a sua alma. Isso está lá em Hebreus capítulo 13. Que vocês devem estar fortes alimentando-se da graça e não dos alimentos cerimoniais. Alimente-se da graça, esteja com o Senhor Jesus, aproxime-se da sua voz, da sua presença. E aí, meu irmão, aquilo que Ele te chamou para fazer, pregar o Evangelho e ter autoridade sobre demônios, meu irmão, isso vai ser fichinha. Mas primeiro, vamos estar com o Senhor. Amém?